Meu nome é Ricardo Novaes, sou advogado tributarista da CAT, da Comissão de Ações Tributárias da OAB de Pernambuco. Bem, vamos falar hoje sobre a questão do imposto de renda pessoa física, nesse caso, para aqueles que exercem atividade rural, certo? A atividade rural é aquela atividade para quem exerce o plantio, a criação de animais, a exploração de minérios, certo? Assim como até a produção, quando não se altera a matéria-prima, como por exemplo, extrair o mel das abelhas, o leite da vaca em si. Para essas pessoas, a tributação ela só se faz necessária quando se ofere anualmente, no exercício fiscal, um valor superior a R$ 142.798,50, certo? Quando se tem um valor inferior, não se tem a necessidade de se declarar imposto de renda. Mas é bom ter atenção, porque mesmo com um valor menor do que o piso, se tiver uma outra situação que se faça necessário declarar imposto de renda, como por exemplo, oferir um imóvel acima de 300 mil, ou investir em bolsa de valores, ou ainda ultrapassar o piso dos rendimentos tributáveis de outras atividades, aí sim se faz necessário também declarar os ganhos com a atividade rural. A atividade rural, na verdade, a Receita Federal ela já tem um linkzinho quando você vai fazer a sua declaração, certo? Específico para a atividade rural. Tem lá a cédula rural, que o agricultor vai ter que falar algumas coisas em relação à sua atividade, à sua propriedade, enfim, algumas perguntas que a Receita faz nesse sentido, certo? Nesse patamar, é importante lembrar que só estamos falando aqui da imposto da pessoa física, certo? Ou seja, se eu sou sócio de uma agropecuária ou de uma usina, não entra nesse caso, certo? Seria uma pessoa jurídica. Temos também que lembrar que a base de cálculo desse valor, a base de cálculo do imposto de renda, ele apenas ofere em relação ao lucro da receita bruta, certo? O valor que você oferiu com o seu plantio, com sua criação, deduzindo os valores que você gastou, por exemplo, com adubo, com herbicida, com materiais de trabalho. A alíquota dessa base de cálculo, ela varia entre 15% e 27,5%. Sendo que, se você não conseguiu fazer ali um livro caixa, se você não conseguiu ter isso registrado, não tem problema. Você consegue a alíquota de 20% sobre o valor bruto total, certo? Bem, eu acredito que possamos ajudar aí essas pessoas que exercem uma atividade tão importante para a nossa economia. Obrigado.